quando a comunicação cura e não adoece. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Pessoal, tudo bem? Gente, hoje com um prazer enorme, estamos aqui numa coprodução. Altos Papos Inclusivos e Escolhas com Diane Arraes. Gente, papo de boa qualidade, conversa boa, você vai ter hoje aqui com a gente. Vamos falar sobre comunicação, Gleison. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou o Gleison. Nós estamos fazendo, como você disse, uma coprodução dos nossos 2 podcasts. Agradecendo imensamente pelo seu convite, por estar aqui agora, Diane, e agradecendo por a gente ter se encontrado, graças à nossa comunicação positiva e assertiva. Nós nos entendemos que somos muito parecidos nos nossos propósitos. O propósito da organização social a qual eu presido, que é a Luna Educa, e do trabalho maravilhoso que você está iniciando ou estruturando lá no bairro São Pedro, que é a sala. Lá na organização social, na Toca da Cigarra, eu tenho a Sala da Sabedoria e você tem a sala que faz o acolhimento das mulheres. Realmente, os nossos propósitos são bem convergentes. É isso, Gleison. Você aí de casa assistindo, a gente sabe que um dos maiores problemas do mundo é a comunicação, que não deveria ser problema, deveria ser solução. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso, mas antes, como é uma coprodução, eu vou me apresentar. E você vai se apresentar. A gente vai fazer uma autoapresentação aqui. Então, para você aí do Altos Papos Inclusivos, eu sou a Diane Arraes, sou gestora pública há 25 anos, trabalho com projetos sociais, tanto na área da assistência social, como das políticas públicas em geral, na área da adaptação, na área da cultura, do esporte, enfim, uma série de atuações aí como assistente social e como gestora, que tive a oportunidade de presidir em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro e também no próprio estado do Rio de Janeiro, através do governo do estado. Hoje, amando estar na cidade de Teresópolis, me transformo em host de podcast. E por ter uma paixão muito grande por essa cidade, não basta a gente começar a dar voz a quem não tem voz, a gente começar a falar e discutir políticas públicas em geral aqui para a nossa cidade. A gente também, junto com uma equipe de mulheres muito competentes, onde a gente trabalhou com uma cota de um homem na diretoria. Competente é um pleonasmo, tá? É um pleonasmo, eu concordo com você. É um pleonasmo. A gente tem o privilégio, né, de ter múltiplos focos e conseguir atuar em diferentes frentes e sempre com precisão dos detalhes, né, com esse carinho. E eu conheci mulheres fantásticas, onde nós nos organizamos na pauta da mulher. Mas claro que isso vai muito além somente da pauta da mulher. E eu estou como embaixadora do projeto A Sala, no bairro São Pedro, que tivemos a honra, e a gente já vai contar essa novidade dessa parceria, tivemos a honra aí de nos encontrarmos através da Toca da Cigarra e fazermos aí propósitos que antes eram talvez um pouco mais solitários, se transformar em algo mais coletivo, mais desafiador, mas mais amplo também, né, Gleison? Pessoal, dando uma paradinha estratégica para falar para você, mulher, que tem o seu compromisso aqui em Teresópolis, na correria do seu dia a dia, fala assim, eu não consigo chegar nesse lugar, nesse estado que eu tô, por conta da sua correria e do excesso de atividades. Passa lá, rapidinho, faz uma Make Express, que foi o que eu fiz hoje para estar aqui no podcast, e com certeza você vai arrasar no seu compromisso. Vai lá, acessa o QR Code, marca seu horário ou dá uma ligadinha também. É isso mesmo. E olha, lembrando aqui em cima da sua fala, da música do Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é a realidade. É isso. Aí vamos contar daqui a pouco qual é a realidade que nós estamos providenciando. Agora, para me apresentar, vou dizer, eu sou o Gleison Rocha, sou sociólogo, paulistano, estou no Rio de Janeiro há muito tempo, desde o Plano Collor. Eu estou entre Paraty, depois vim para a cidade do Rio de Janeiro, depois Niterói e agora subi a Serra.
e amo essa cidade. É uma cidade maravilhosamente acolhedora. E essa é a proposta que nós trazemos lá na Toca da Cigarra, que é um local onde você pode tomar um café. Aliás, por falar em café, acabaram de me servir um café Que aqui. delícia! Que não é o café Oleg, que é o café que nós produzimos, nós torramos lá na Toca da Cigarra. Tá? Mas a Toca da Cigarra tem esse propósito, de servir um bom café, de estar ali atendendo as pessoas. Eu, além de ser sociólogo, sou chefe de cozinha. Tá? Estou implantando sistemas ali para, inclusive, capacitar e atender e acolher crianças de 8 a 88 anos que queiram aprender alguma expertise. Tudo isso focado nas nossas ações sociais. E, além disso, do outro lado do rio, nós temos um rio lá, você sabe, né? Literalmente do outro lado do rio. Tem a Sala da Sabedoria, que foi onde nós nos encontramos, né, Diane? Foi quando vocês começaram a fazer o trabalho das mulheres extraordinárias, né, que nós diversas vezes, a terceira vez já aconteceu. Terceira e a quarta edição vai já. acontecer agora em Dia 1º de agosto. Tá? Então, ali nesse espaço, eu comecei a entender, você começou a entender que nós tínhamos uma convergência, arrisco dizer, até espiritual, né? De propósitos. O que estamos fazendo nesse mundo? Porque essa vida passa rápido para chuchu e, por vezes, as pessoas passam a vida sem conseguir entender, olhar e amar o outro, vamos dizer assim. Porque quando você se comunica bem, você tem a possibilidade de, ao entender o outro, você acabar amando. Então, agora, vamos entrar na nossa pauta. A nossa pauta é comunicação. Ou a ausência dela, né? Ou a ausência da comunicação. É isso. Eu acho que esse é talvez o grande problema desse nosso momento, que é a dificuldade das pessoas se entenderem. A Torre de Babel, né? A Torre de Babel lá atrás, sem querer mencionar a questão bíblica, pura e simplesmente, né? Uma maneira das pessoas entenderem. Ninguém está se entendendo aqui. Quando você tem uma empresa que está dando tudo errado, as pessoas estão batendo cabeça, um querendo puxar o tapete do outro, aquela coisa toda, é uma Torre de Babel. Então, a nossa proposta aqui é conversarmos sobre isso a nível da comunicação, especialmente entre homens e mulheres, né? Porque hoje as meninas, as mulheres extraordinárias, né, estão construindo uma rede de proteção, de acolhimento, tá? E por vezes os homens acabam não tendo essa mesma rede, tá? E por vezes as situações que eles enfrentam, que as mulheres enfrentam, tem a ver basicamente com falta de entendimento, com falta de comunicação. É por isso que quando a gente fala de comunicação, é difícil a gente distinguir que linguagem é essa e a gente falar de homens e mulheres como um muro ou uma divisão. Na verdade, a gente tem que falar de pontes. A comunicação, ela deve gerar pontes. Porque se a gente pensa num mundo melhor, em construir algo diferente, deixar legado, não passar por essa vida simplesmente por passar, mas construir um legado, o que são 100 anos no meio de uma eternidade? Né? Estou fazendo um cálculo aí de que vamos chegar nos 100, 105 anos, né? Mas construir esse legado, ele perpassa por uma boa comunicação. E eu ouso perguntar, Gleison, a você, se hoje qual é o maior problema da humanidade? Se é realmente uma grande crise econômica, que claro, estamos sim imersos, mas se é uma crise de comunicação, Gleison. Gente, para tudo de novo. Para dizer que vocês que estavam me mandando mensagens dizendo assim, Diane, você anda tão cansada na correria do seu dia a dia, você não para um segundo. Quando a gente vai olhar, você está no Rio de Janeiro, você está em Teresópolis, você está no interior do estado do Rio de Janeiro. Gente, tinha cansaço? Tinha cansaço, mas também tinha falta de harmonização facial. Eu dei um tempinho para cuidar do meu dia a dia, cuidar da minha autoestima e parei lá no Elegance Santé e coloquei a harmonização facial em dia. Vai lá, acessa o QR Code e marca o seu horário, você também. Eu acho que é sim uma crise de comunicação, uma crise de entendimento, uma crise egóica, uma crise de egos, né? Vamos pegar, falando do mundo, né? O que está acontecendo hoje entre os Estados Unidos e o Irã. É isso. São duas sociedades dignas, que têm uma população digna, trabalhadora, que tem suas riquezas, suas metas, seus propósitos, tem sua cultura. Né? Só que
por vezes eles não conseguem chegar num acordo. Apenas um exemplo, porque isso também acontece às vezes dentro de casa, né? O projeto, o propósito do marido, o propósito dele não é exatamente aquilo que a esposa, que a mulher, que a família está entendendo, e vice-versa, tá? E por vezes você chega, infelizmente, nas situações como está acontecendo entre o Trump e o pessoal lá do Irã. É isso. Acaba indo todo mundo às vias de fato. E às vezes a gente tem a impressão, e a gente que se comunica com muita gente, eu que realizo muitos atendimentos, é que essas crises estão acontecendo dentro de casa. E se dentro das casas a gente não consegue estabelecer relações de uma boa comunicação, e uma boa comunicação ela requer escuta. Ela requer não só fala, não só acusações, mas uma escuta qualificada. Eu e o Gleison, gente, somos extremamente ansiosos. E a gente gosta de falar. E a gente combinou que a gente teria um tempo para esse podcast, porque a gente sabe que vai ter parte 2, parte 3. Vão render bons papos aí filosóficos, reflexivos, teremos de propósitos. Teremos altos papos inclusivos. Aí será uma coprodução, mas aí capitaneada, né, pelo Gleison. E a gente tem essa dificuldade de relacionamento dentro das casas. Quando a gente vai para uma instituição, e aí eu trabalho em órgãos públicos, mas sejam em organismos privados também, você vê que aquela empresa, ela tem recursos, ela tem gente qualificada, ela tem, igualzinho a Torre de Babel, tinha recurso, tinha gente, tinha entendimento, tinha provisão, mas não tinha comunicação. Quando aquela comunicação foi rompida, porque o ego das pessoas começava a falar mais alto, acabou tudo, ninguém entendia mais nada. E a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo esse mundo polarizado, que não fica só nos estádios hoje. Né? Porque o estádio é aquele local, né, de rivalizar. Eu sou Vasco. Tá rolando, né, a Copa. Acabamos a Copa. Na verdade, a Copa ainda rolando. O Brasil acabou, né? A gente fica só torcendo. Ai, meu Deus, a gente vai ser muito xenofóbico se falar isso, né? Não, a gente fica torcendo contra a Argentina. Se tiverem méritos, que os argentinos levem a Copa. Então tá bom. Eu tô torcendo para outros times, mas enfim, vamos ver aí no que vai dar. E você vê, Diane, como é que é difícil não se engajar nessa coisa de um lado e do outro. Você acabou de falar, eu tô torcendo menos pra Argentina. É a polarização. Não, deixa a Argentina ganhar, se tiverem competência, até porque é só um jogo, né? Certo? Não é, né, uma situação de fato real, é só um jogo, é só um prêmio. Deixa eles ganharem o prêmio, se eles tiverem a sorte e a competência. Tá? Mas você tem a impressão de que os projetos fracassam quando a comunicação é interrompida? Pessoal, você, mulher que acompanha todos os nossos episódios, essa paradinha é para você. Você que está enfrentando a perimenopausa e que também pode estar enfrentando, assim como eu, a travessão da alopécia. Gente, a alopécia, ela tem cuidados, ela não tem cura. Mas existem cuidados especiais com a micropigmentação capilar. E eu fui lá na Flavinha, com certeza ela vai ter uma solução e um caminho para tratar a sua alopécia. Vai lá, acessa o QR Code da Flavinha e marca o seu horário. Os projetos, às vezes, não saem do papel quando não há uma boa comunicação. E isso acontece, às vezes, na nossa casa, às vezes na minha organização social, na Luna Educa, às vezes na organização social que você está apoiando, porque as pessoas acabam não convergindo seus propósitos, seus interesses, porque não entenderam. Por vezes até, e aí vem meu pai, presente aqui agora, que dizia para mim assim, meu pai nunca sentou no banco de escola, tá? Aprendeu a ler na Bíblia. E ele dizia, meu filho, quem julga, julga por si. Quem mede, mede pela sua métrica. Sábio homem, né? Sábio homem. E às vezes a pessoa faz alguma coisa com relação ao outro porque julgou, entendeu que a intenção do outro era uma intenção ruim, malévola, que ia te prejudicar, e isso é muito ruim, porque rompe qualquer possibilidade de conversa e de comunicação, e isso acontece no nível das empresas, no nível das organizações sociais, no nível dos governos e no nível das famílias. É isso. E aí, quando a família, que eu creio, né, pelo menos assim, dentro do que eu acredito, a família é aquele primeiro propósito ali que me foi confiado. Quando esse projeto começa a fracassar,
dificilmente a gente consegue estruturar. E eu estou falando de família, não estou falando de família tradicional brasileira, estou falando de famílias. Configuração familiar diversa, né? Que às vezes o nosso núcleo familiar são com amigos. O nosso núcleo familiar é construído, enfim, cada um constrói o seu núcleo familiar. Mais com os amigos, com os funcionários, com os lugares que nós trabalhamos. Que a própria família sanguínea. É isso, porque às vezes também não há entendimento, não há convergência de propósitos. Sim. E isso também é preciso, né, ser levado em conta. Mas eu tenho essa impressão que quando a gente consegue romper a Torre de Babel, e a gente, aí eu não vou falar de Pentecostes, a gente não vai entrar em nada bíblico aqui, mas quando a gente consegue romper o nosso ego e unir propósitos, a gente está aqui numa coprodução. Eu não sou melhor do que o Gleison e o Gleison não é melhor que a Diane. Vamos ver a nossa história. É isso. Vamos compartilhar. Nós nos encontramos com os encontros das mulheres extraordinárias. É isso. Você disse da tua intenção, do trabalho que você estava fazendo para o acolhimento das mulheres lá no bairro São Pedro e tal. E falou que você tinha um sonho de ter um jeito de fazer um hub criativo para essas mulheres poderem deixar de ser passivas na comunicação e passarem a ser ativas, dar vozes para essas mulheres e tal. Que as mulheres... O que você pretende fazer lá? Você preciso de uma câmera, preciso de microfone. Falei, pois é, né? Olha só, eu posso te ajudar um pouco. Então, hoje nós temos lá montado, já começando a ser montado, né? O nosso equipamento para dar voz para essas mulheres. E para essas mulheres e para essas famílias, para essas crianças, o que não tem nenhum problema com os propósitos da minha organização social. A gente acolhe as mulheres, acolhe as crianças, acolhe os senhores, acolhe os jovens, né? Você sabe bem a nossa história, a história dos sonhos que aconteceram naquele lugar, ali no Parque do Imbuí, e que hoje me movimentam, porque não queremos falar muito sobre a questão teológica, né? Mas todos os dias eu coloco meu destino, minhas coisas, minha vida, meu patrimônio, as câmeras que estão hoje lá à disposição do outro. Porque ao colocar à sua disposição, minha irmã, eu estou colocando à disposição de Deus. E não faço nada mais do que a obrigação, porque nada é meu mesmo aqui, nada é nosso. Olha, e eu vou dizer que quando a gente fala de sonhos, a gente está falando de projetos, e aí quem quiser explicar cientificamente tudo isso que aconteça, a gente sabe que os sonhos, eles dão um destino ali, né? Eu tenho algumas histórias que eu creio que foram verdades. A minha irmã brinca comigo, Gleison, a minha irmã, fazendo uma analogia a José, do Egito, ela brinca comigo, ela me chama de Josefa. Porque às vezes alguns sonhos chegam, e aí sonhos mesmo, enquanto eu estou dormindo, enquanto meu corpo está relaxando, e sonhos que se tornam verdade. A gente, claro, que é impulsionado de uma força, né, muito sobrenatural e uma força humana também. Sim. Porque enquanto muitos dormem, nós estamos trabalhando, acordamos cedo, botamos a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. E alguns sonhos de inaugurar esse projeto, a sala, e eu com esse papel de embaixadora, de capitanear recursos e conduzir parceiros para esse propósito maior. Gente, eu só tinha um tripé que eu comprei no Mercado Livre. Essa história é engraçada porque isso é real. Mas eu sabia que a gente ia ter um hub criativo. Eu sabia que muitas mulheres que precisam de voz, porque muitas falam por elas e não conseguem sentir a dor delas, não conseguem explicar como a coxinha da Dona Maria é feita, não consegue dar a essência que precisa num bolo de pote especial que ela vai empreender, ela precisa de um espaço. Só que esses espaços hoje são inacessíveis para uma população mais vulnerável. Exato. Então, se você quer dar voz a essas pessoas, você precisa que esses espaços eles sejam democráticos. E que é democracia maior do que iniciar um hub criativo com uma parceria de ONGs? Sim, e com uma parceria de ONGs que tem, de um lado, um grupo de mulheres, que tem um homem lá dentro, né? Tem um homem. Agora eu sou o segundo, porque eu estou agregando a esse público masculino. Exato. Tá? Do nosso lado, nós temos uma ONG que é basicamente dirigida por homens. Tá? E que vamos juntos, porque nós somos da mesma espécie, somos humanos, criados pelo mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador, e temos que nos ajudar. Tá? E se a gente não pode ajudar alguém,
que não os atrapalhe. E se puder ajudar, faça rápido. E falando de sonho, você estava falando dos seus sonhos, dessa coisa da criatividade, do hub criativo. Tá? No meu caso é sonho mesmo. Tá? Eu contei isso já para vocês. Eu sonhei diversas coisas que hoje estão se concretizando como realidade. Inclusive a logomarca da organização social, a qual eu tenho a honra de presidir hoje, tá? Que eu vou fazer um presente para você, vou te dar de presente. Ai, que delícia! Um pin, tá? Que eu tenho aqui, ó. Gente, que coisa mais linda. Olha aqui. Essa logomarca não foi criada, não foi desenhada, ela foi sonhada. Tá? Eu sonhei com isso num painel onde, por mim, nesse sonho, passavam jovens que estavam sendo capacitados em diversas atividades, em algum lugar. E aí eu olho para trás e vejo essa logomarca. Um dia desse a gente conta melhor essa história, mas é sonho mesmo. E vou dizer sem medo de errar, Diane. Os sonhos, olha que bonito. Luna Educa, Sala da Sabedoria. E a sala. A sala. Ficou lindo. Tá? Eu quero um pin da sala depois. Porque no dia da inauguração nós só demos para as mulheres, nós excluímos os homens. Tá vendo? Nós fizemos isso, olha que absurdo. Não pode. É isso, não. Então, eu quero uma. Ele vai ganhar o pin no nosso próximo podcast, capitaneado pela gente. Por vocês. Você vai retribuir. No Altos Papos Inclusivos a gente vai trocar. Gleison, todo esse nosso bate-papo, essa convergência de propósitos, de ideias que foi precedida de uma boa comunicação. Uma comunicação aberta, onde não tinham interesses escusos. E uma comunicação sincera. É isso. Inclusive, logo no começo, nós tivemos uma comunicação que veio da minha parte que não foi nada cordial. Tem um assunto nosso que bateu na trave, né? A gente teve uma certa... mas foi tão superado, Sim, foi tão... Mas é isso, a comunicação passa por isso, tá? Eu sou esse sincericida. É o desafio da comunicação. Eu vou falar, não dá para ficar, tem que conversar. Não tá bom. Tem que conversar. Mas a boa comunicação, ela não significa concordância em tudo. A boa comunicação, ela requer a superação dos desafios das diferenças. Sim. É aí que a gente quer construir um ambiente que todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo se entende, que todo mundo pensa igual em todos os aspectos. Isso é beabá, gente. Isso é mamão com açúcar. Faz parte de você chamar sempre para a mesa, para conversar, tá? Aquele que é o superior a tudo. Então, vamos lá, vamos conversar de maneira civilizada. Olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Isso vale para qualquer situação. Qualquer situação vale para a família, vale para a empresa, vale para a ONG, vale para as novas parcerias surgindo. É tá? isso. E aí a gente vai chegar num bom acordo. Veja só que acordo maravilhoso que nós fizemos. Tá? Essa união entre as salas, a Sala da Sabedoria e a Sala do Acolhimento, lá no bairro São Pedro. Tá? Como é que a gente se uniu. E vou dizer uma outra coisa para você. Vou te fazer uma pergunta agora. Vamos lá. Para mim, essas coisas todas relacionadas a sonhos, a intuição, Peraí, deixa eu conversar com a Diane e tal. Tudo isso é um lado interior que todos temos, que é o lado feminino, é o lado de... Deixa eu acolher. Deixa eu dar atenção para essa pessoa, deixa eu conversar. Né? E esse momento do planeta está precisando cada dia mais e por isso eu rendo loas a vocês que estão acolhendo, que estão abrigando, que estão conversando, que estão trazendo essas mulheres para cá e que estão fazendo com que homens enxerguem que precisam ser mais carinhosos, dar mais atenção à intuição, tá? Toda a minha vida foi assim. Sempre que eu não dou atenção para a minha intuição, eu me arrependo. E sempre que eu sigo o caminho que eu vou dizer, o caminho abençoado da intuição, eu acabo me dando bem. O que você acha? É isso mesmo? Na verdade, nós já conversamos sobre isso há pouco tempo, Gleison. Num outro aspecto onde a gente estava falando de maternidade, você mandou um vídeo bem bacana para mim. Aí é conversa de WhatsApp, tá? Conversa entre amigos. Eu não acredito, né, dentro do estudo que eu tenho, né, das ciências sociais, eu não acredito em instinto materno. Mas eu acredito que biologicamente somos diferentes. Sim. Desenvolvendo de forma hormonal, sim, somos diferentes. Então, claro que existem algumas construções
que não sei se são mais sensitivas ou não, mas que historicamente a sociedade colocou como uma característica feminina e algumas como características masculinas. Por exemplo, o homem não pode chorar. E aí, quando ele é pequenininho, e aí você fala assim, menino não chora. Ele começa a chorar. Tá ficando igual a menina. Opa, ele é tolhido nas suas emoções, na sua própria criação. Sim. Então, como você desenvolve homens diferentes se ainda assim criamos meninos para não desenvolverem a sensibilidade? Vezes, quem faz essa repreensão não é o pai. É a mãe. Porque Menino vivemos não chora, numa fica quieta aí, sociedade machista, onde nós temos que reprimir os sentimentos do homem, sexo Sim. masculino, e das meninas damos um caráter mais frágil. Isso está mudando. Eu acho que a sala, ela vem, e aí a gente vai falar de igualdade, a gente vai falar de equidade. Que são coisas diferentes. Que são coisas diferentes. A sala vem para poder trabalhar essas questões de gênero, como você também trabalha, sendo uma instituição com a maioria homens, né? Mas que você trabalha com mães atípicas e, né, de certa forma, com essas crianças. Queria que você, antes da gente entrasse na igualdade e equidade, que você falasse um pouquinho desse trabalho que está sendo construído ali. Sim. Porque é isso, a gente está falando de homens e mulheres, não necessariamente, se você permite essa sensibilidade chegar, olha que trabalho a gente constrói. Eu venho dizendo para todo mundo, especialmente para as pessoas que trabalham conosco, tá? A minha equipe maior hoje é composta por mulheres. Tá? E eu digo para elas, eu prefiro trabalhar com vocês, as meninas, porque vocês têm o quê? Algumas qualidades que realmente são interessantes, boas para o trabalho. Tá? Vocês têm mais compromisso, têm mais cuidado, mais zelo. Tá? Não que eu esteja dispensando o trabalhar com os meninos, tá? Trabalhar com os homens. Mas, e recentemente, inclusive, fui acusado por alguém de ter essa preferência para poder ter uma ascendência maior sobre os colaboradores. Eu discordei plenamente, claro, né? Mas não é isso. Porque seria até uma maneira de dizer que essas pessoas, mulheres, com quem eu prefiro, às vezes, gosto de trabalhar, tem alguma coisa que as reduz? De maneira alguma. De maneira alguma. Não, são... É por enxergá-las grandes. Por enxergá-las grandes, por enxergá-las na competência. Eu até contei um pouco antes aqui o que está acontecendo hoje. Lá estamos fazendo torra de café e tem uma pessoa que está aprendendo como o instrutor atrasou-se chegar. A hora que eu ouço lá a máquina funcionando, ué, chegou? Não, fui olhar lá, não. Ela mesma tomou a iniciativa de ligar a máquina, esquentar a máquina. É a mulherada, né, gente? Não tem pra onde correr. Ela chega, vai, faz, acontece. Eu tive que dizer parabéns, é isso mesmo que a gente espera, que a gente faça as coisas acontecerem. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu acho que eu divaguei um pouco aqui na sua pergunta, mas pode repetir. É isso, e quando a gente começa a falar... dentro do propósito que você trabalha com as crianças, junto a uma escola com as crianças autistas, existem projetos muito grandes para serem desenvolvidos ali pela Sala da Sabedoria. Sim. E por mais que a gente, quero dizer, nós, homens, pais, queiramos abrir nosso coração, nossa mente, nosso trabalho focado nas crianças, as crianças, você tem filhos, tá? Eu tenho filhos, meus filhos estão longe, lá em São Paulo, os seus estão bem perto de você, então tem essa característica que, como você disse, é biológica, é hormonal, tá? Somos diferentes dentro da mesma espécie, como nesse mundo, todas as espécies têm macho e fêmea. Exato. Homens e mulheres são macho e fêmea da espécie humana. Então, existem comportamentos que são parecidos, mas existem outros que são completamente diferentes. E um deles é isso para cuidar da prole. Tá? Sem querer dizer que cuidar de criança é uma responsabilidade única, exclusiva da mulher. Mas... vocês amamentam, os homens amamentam, começa aí. Vocês carregam a criança dentro do útero, tem uma ligação com o filho que é um tanto diferente. E vou dizer para você, é muito difícil para um homem entender essa ligação. Só para entender, não é para nem aceitar, nem querer, é para entender. É muito difícil. Tá? E precisa exercitar essa capacidade de enxergar o outro, no caso, a outra, como
uma pessoa digna de respeito, que tem vocações e necessidades que singulares. São singulares. Tá? Perfeito. Ou seja, no fundo, tudo se reverte a uma palavra: amor. Precisa ter. Porque a empatia é uma maneira de manifestar amor. Assim como uma mulher que provoca o homem não está demonstrando amor, que vai lá e o acusa de alguma coisa que ele sabe que não é, tá? Só para provocar uma discussão, um clima, tá? Não está manifestando amor. Assim, o homem da mesma maneira, quando ele fala assim, não, tomar conta de criança é fácil. É uma maneira de não manifestar amor. É uma maneira de reduzir a pessoa. A gente não pode reduzir ninguém. De jeito nenhum. E a gente vai falar de amor. Na verdade, a gente vai finalizar o episódio falando de amor e falando de uma canção que eu conheci através da nossa parceria também. A gente vai finalizar falando sobre ela. Depois eu encaminho aí para a produção a versão em português que nós tivemos a honra de, na inauguração do Projeto A Sala, contar com a Bruna Santos fazendo essa interpretação. Aliás, eu já te agradeci, vou agradecer de novo. Foi... Você viu a canção ali na Toca da Cigarra, na Sala da Sabedoria, e providenciou no dia da inauguração colocar uma cantora, excelente cantora, maravilhosa, a Bruna. Música, e ficou linda, e a gente vai falar sobre essa canção, mas no finalzinho do episódio. Mas falando de amor, a gente vai falar do que nos une, que é esse amor e esse propósito entre a Sala da Sabedoria, por crianças, pelas suas mães, um trabalho específico com crianças com espectro autista, então tem um desafio enorme. Eu, com o desafio junto ao Projeto A Sala, de trabalhar mulheres e não só mães atípicas, mas ela é uma parcela importante que vai compor o público-alvo dessa instituição, mas falando sobre o que as ONGs têm de propósito em comum. Exato. Que é gerar igualdade, equidade, é tudo a mesma coisa, Gleison? Não é a mesma coisa. Igualdade é o básico, né? Isso é tão antigo, né? Revolução Francesa, égalité, fraternité e liberté. É bem antigo. Mas está na pauta ainda, porque existem populações inteiras que não têm isso. Populações inteiras do mundo. Nós mencionamos alguns países aqui, eu não vou mencionar qual é o país que não tem nem liberdade, mas dá para quem está ouvindo entender do que estamos falando. Mas olha lá, situação de desigualdade, onde ninguém consegue, só conseguem ver o jogo, né? Os meninos que têm um pouquinho de estatura, o outro baixinho não consegue. Aí vamos condições diferentes, sem nenhum suporte para alcançar. É como nós pegamos as famílias que estamos atendendo. Sim. Geralmente, a gente pega naquele primeiro cenário ali. Sim. Chega lá, igualdade. Não, vamos dar então condição igual para todo mundo. Põe um banquinho, só que não resolveu o problema daquele coitadinho que está no meio. Você melhorou o do primeiro, o do segundo resolveu e o do terceiro, do segundo não resolveu. O do terceiro resolveu. E o do terceiro resolveu. E a equidade é quando você enxerga, né? É isso mesmo, né? Enxerga que todas as pessoas são diferentes. Homens são diferentes de mulheres, como você acabou de dizer. Crianças são diferentes de adultos. Os baixinhos são diferentes dos mais altos. E aí você dá para cada um, dentro da possibilidade... Aquilo que ele precisa. Aquilo que ele precisa. É isso. E aí a gente olha... Mas é claro, gente, que o nosso horizonte, Sala da Sabedoria, Projeto A Sala... A intenção das salas... seria chegar nesse desenho universal que seria romper todas as barreiras. A gente não ter, seja ela barreira arquitetônica, quando a gente fala da pessoa com deficiência, é por isso que a construção da sala e a construção da Toca da Cigarra, e aí se você não conheceu a Toca da Cigarra ainda, gente, pensa num passeio, num espaço... que você está perdendo tempo em não conhecer. E que quando você conhece, você volta lá inúmeras vezes. Porque é um espaço todo acessível. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí eu estou falando de acessibilidade arquitetônica mesmo, tá, gente? Do espaço, que é o que precede a entrada de qualquer um que chegue na toca. Exatamente. Então fala um pouquinho sobre esse desenho. O desenho arquitetônico de tudo que foi feito lá. Porque, veja só, lá nós estamos num casarão histórico, aonde morou
não é o primeiro prefeito, mas o primeiro gestor de Teresópolis, Coronel Clausen, tá? Não era prefeito na época, mas era o presidente da Câmara, e quando a cidade se constituiu, ele governava. Tá? Morou naquela casa. Então, uma casa que tem ali entre 250 e 300 anos, que a organização social, a qual eu represento, que está parcerizando com vocês, fez o restauro, a recuperação, substituiu o telhado, porque a casa estava bem derrubada. E fez outras intervenções, inclusive no que diz respeito à acessibilidade. Né? Banheiros acessíveis, portas na largura certa, apoio para que a pessoa possa usar o vaso sanitário, pensando nos deficientes, pessoas cadeirantes, mas não só. Porque, veja só, o desenho arquitetônico, quando ele é bom, ele atende não somente o cadeirante, o muletante, a pessoa que tem deficiência, tá? Mas atende também as outras pessoas, dá mais conforto. Tá? É isso. Porque tudo é mais amplo, tudo tem rampa, é bom para todo mundo. Tá? E, além disso, se nós pensarmos bem, você disse um pouquinho antes, no começo da nossa conversa, que você vai chegar aos 105 anos. 105 anos. Eu acho que quero chegar velhinho também. 105, 120, que é o número que está lá escrito em algum lugar. Para quem acredita, para quem não acredita, mas eu tenho promessa de morrer bem velhinha. Eu vou. Bom, minha mãe, sem todos os cuidados que eu tive, faleceu aos 95, então eu chegar aos 105 não vai ser muito difícil, não. Tá? Mas se chegarmos lá, nós teremos alguma deficiência de locomoção, porque aos 105 anos você natural. O corpo já vai começar a manifestar, vamos precisar andar, vamos precisar de rampa. Então, alguns das pessoas que trabalham conosco dizem que quando eu fazemos lá as coisas nesse sentido, eu estou advogando em causa própria, né? Porque eu já passei dos 60, tá? Então... Incrivelmente, né, gente? Eu sei que você aí de casa pensou assim, passou dos 60? Passou, a gente não precisa falar qual... Mas passou de 60. Não vou confessar todas as minhas deficiências, mas já tenho algumas dificuldades, tá? Ok? E se chegar, quando chegar aos 105, junto com você, tá? Nós vamos ter mais dificuldades. Precisamos ter um desenho arquitetônico inteligente, disposto, inclusivo, acessível. Olha, Gleice, eu já quero fazer um convite aqui no ar. Da gente fazer uma pauta, a gente pode chamar uma geriatra para estar junto com a gente. Sim. Altos Papos Inclusivos e Escolhas, uma outra coprodução para falar sobre o envelhecimento da população e a falta de preparo da nossa sociedade para acolher a pessoa idosa, para ter espaço. A sala vai receber pessoas idosas, a gente vai ter atividade física, a gente também pensou em rampa, o banheiro também é acessível, enfim, a gente fez esse planejamento pensando na pessoa idosa. Para essa questão do desenho arquitetônico da sala, eu arrisco dizer aqui que a nossa organização social tem colaboradores, estão lá em São Paulo, tá? Mas que a gente pode convidar para virem aqui, inclusive para participar desse podcast, dessa produção, dessa coprodução, e aí aproveitando, ir lá visitar a sala e ver o que se pode fazer para melhorar a acessibilidade. Já está aceito... o convite é oferta, né? A gente aceita os dois. É isso. Você já percebeu que nós estamos virando irmãos, né? Não tem jeito, né? Formou uma sociedade ali que cada pauta que a gente cria, a gente vem com uma solução, uma proposta coletiva. Mas é isso, quando a gente... E falando sobre fazer o bem, né? Sim. Violência gera violência, ódio gera ódio. Mas o cuidado, ele gera cuidado. A beleza gera beleza. A gente, em reformas habitacionais, aí no lado da gestão pública que eu atuo, é incrível, Gleison, que quando a gente chega num condomínio habitacional abandonado pelo poder público há muitos anos, e a gente entra com uma reforma das áreas coletivas. Então, a gente revitaliza, a gente coloca um jardim, a gente dá aquela reformada na praça, que envolve limpeza urbana também, a gente restaura um parquinho, a gente bota uma academia da terceira idade. A população começa a mudar o interno de cada apartamento. Porque ele começa a olhar e ele fala assim, nossa, tá tão bonito, vou botar um quadro na minha sala, tá tão bonito, eu vou tentar mudar o piso. Meu esposo é pedreiro e eu já tô comprando os pisos parcelados. Porque dá prazer, né? Porque o amor, ele contagia, o que é belo, ele contagia, assim como todos os males da nossa sociedade também contagiam. Seja para o bem ou para o mal, as atitudes que nós adotamos em relação aos outros,
É isso. Elas acabam se contagiando, contaminando. Se forem atitudes positivas, as pessoas se contaminam positivamente. Se forem atitudes negativas, que a gente citou algumas aqui, como as acusações infundadas, a briga despropositada e tal, gera uma reação. Falta de escuta. Falta de escuta. Nossa, como e isso... Tudo isso, no final, eu sou meio lugar comum. Tudo isso são manifestações, ao fazer a reforma num conjunto habitacional, manifestação de respeito. E o respeito é uma forma primordial de amor. Né? Quando não existe isso, não tem amor. Pode até não ter ódio, mas não tem amor, tem abandono, larga isso aí. Quando a pessoa se comunica bem, ela está manifestando respeito, está manifestando amor. Quando a pessoa se comunica mal, vira as costas. Isso acontece muito hoje em dia, né? Vamos falar um pouquinho de rede social, a pessoa vai lá e te bloqueia. Ela não quer mais ouvir o que você está falando. Tá? Quer bloquear uma pessoa? Não, bloqueia, não quero mais falar. Deu um bloco. Existem pessoas que falam assim, não fale mais com meus amigos. Isso é falta de respeito, até de respeito para com os amigos, né? Sim, sem dúvida. Não é só com quem em relação à pessoa que a pessoa está bloqueando. Então, isso infelizmente acontece muito mais do que o que a gente possa imaginar, e você sabe. Na verdade, hoje em dia, nas redes sociais, Gleison, o pessoal fala de ranço. Ah, não, fiquei com ranço. Aí me deu ranço coletivo. Porque aí você compra a briga do outro. Gente, vamos falar de amor coletivo. É a Torre de Babel. Vamos falar de um amor que salva em noites escuras? Ah, isso. Pra gente finalizar nosso bate-papo de hoje. Nosso bate-papo de hoje tá mais rapidinho. É pra quê, gente? Pra gerar desejo no seu coração da parte 2, da parte 3. Parte 4, parte 5, parte 6, parte N. Porque como o amor, ele contagia, o amor salva. Conta um pouquinho dessa canção. Olha, isso tem a ver com uma pessoa que apareceu aqui na nossa conversa e eu nem mencionei o nome dela, tá? Que é a Cristiane, que é nossa amiga lá de São Paulo, que é especialista em acessibilidade e que tocava lá em São Paulo um braço da empresa que é proprietária da Toca da Cigarra. E aí, numa das conversas que tivemos, sentados à mesa lá em São Paulo, em Guarulhos, onde era a sede da empresa, casa onde morei e moravam meus pais, tá? Estava conversando com ela justamente sobre essa questão do que tínhamos que fazer, porque as empresas têm que ser administradas, tá? Você tem que ser objetivo, tem que ser claro e tal. E aí, uma conversa um tanto objetiva, né? O meu celular estava em cima da mesa e em algum momento ele começou a tocar uma música que eu não conhecia. Eu fui lá, calei a boca do celular, terminamos a conversa, ela foi embora e tal. Aí depois eu fui ver que música que era. Era uma música de uma composição de alguém que eu não conhecia, tá? Pedro Abrunhosa, português, interpretada magistralmente por ele ao piano e na voz, e Sara Correia, que são cantores portugueses, os dois, tá? E que o nome era Que o Amor Te Salve Numa Noite Escura. E aí, quando eu coloquei para você ouvir, você ficou emocionada, porque a música é emocionante. Tá? Linda. E que você fez o favor, me deu o privilégio de ouvir no dia da inauguração da sala. Tá? E é isso, o amor nos salva numa noite escura, porque eu não sei se eu já te falei, mas isso é uma referência a São João da Cruz, tá? Não. Que foi monge carmelita, que foi perseguido pelos monges homens carmelitas, porque ele estava seguindo a filosofia das carmelitas descalças, tá? E foi trancado durante 9 meses numa sala onde só entrava uma réstia de luz algumas horas por dia. E ali ele escreveu um poema, e esse poema depois dele seguiram um monte de outros estudos teológicos que explica essa questão da noite escura. A noite escura é o momento em que você se abre mais para a presença do divino. É tá? isso. Parece que Deus te abandonou, mas não, Deus está lá dentro. E às vezes, gente, é isso. Finalizando o nosso episódio de hoje, às vezes Deus, o divino, não vai te tirar da noite escura, mas vai te possibilitar caminhar com pessoas para atravessar a noite escura. E às vezes as pessoas elas vão estar em forma de instituições, de parcerias importantes, e é muito mais fácil quando a gente não caminha só. Quando a gente, nos dias escuros, nas noites escuras,
o amor consegue O amor nos salvar consegue nos salvar. através de pessoas que originalmente têm um propósito semelhante ao nosso e principalmente de mudar e transformar, pelo menos ser um veículo, um canal, uma pecinha de transformação da nossa sociedade, né, Como Gleison? dissemos aqui, ajudar o outro é se colocar à disposição do trabalho de Deus. É isso. É isso. Pessoal, você aí de casa que acompanhou essa coprodução, foi um prazer estar ao lado desse amigo Gleison, dessa parceria onde a gente está... estamos nos possibilitando abrir canais, abrir outras portas e outras pessoas e formando uma rede do bem, né? Nessa cidade que, quiçá, vai atravessar aí outras fronteiras para transformar muitas realidades. Esperamos que sim. Estaremos juntos em muitos outros desafios. No dia 1º. É isso. As extraordinárias, estarão lá, na toca. Tá? Na Toca da Cigarra. Ó, quem ouviu o depoimento dela, eu arrisco dizer que o depoimento não é completamente verdadeiro, tá? O depoimento de que o lugar é maravilhoso, a gente vai ser maravilhoso quando você estiver lá, tá? É isso. Gente, então a gente finaliza te fazendo um convite. Um convite para acompanhar, para curtir, para compartilhar esse episódio. Com certeza você se lembrou de alguém que às vezes esteja atravessando uma noite escura. Alguém que está procurando um propósito diferente. Quem sabe esse bate-papo pode ajudar você, pode ajudar um amigo, né, a atravessar essa noite e te convidar para tomar um café da manhã às sextas, sábados e domingos na Toca da Cigarra, entendendo que aquele café da manhã maravilhoso que você vai proporcionar para você, para os seus amigos, para sua família, serão revertidos para uma causa muito, mas muito nobre. Então, ó, te espero lá na Toca da Cigarra. E por falar também no café, todas as quintas-feiras, de manhã, nós temos uma oficina de pães e biscoitos, confeitaria, gratuita. Qualquer pessoa pode se inscrever, pode ir lá e fazer a oficina, tá? Para aprender alguma coisa que possa disponibilizar para sua família, ganhar dinheiro com isso, tá? É isso. Bom, eu sou, como eu disse, formado em culinária, existem outras pessoas que estão ali e que vão cuidar de ensinar, e para jovens de 8 a 88 anos, tá? Olha isso, gente, aberto para todo mundo, gratuito. Então, assim, vai lá, conheça esse projeto de perto. O Gleison foi muito humilde na apresentação dele, é um renomado chefe de cozinha. Também, para além de todas as qualificações, mas um renomadíssimo. Acabou de chegar de Toscana, cheio de novidades, muita coisa boa. Enfim, gente, acompanhe nossas redes e continua vindo com a gente que vem mais coisa boa por aí. Um beijo grande para você aí de casa. Obrigado, Diane, pela sua generosidade. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco. É isso, Gleison, obrigada. Abraço grande.